Fala América! Chegamos! O podcast La América número 3 está no ar. Eu sou o Cleiton Melo, estou aqui novamente ao lado do Rodrigo Sandel para falar de América Latina e hoje sobre um tema que tem relação com aquela que é possivelmente a grande paixão latino-americana, futebol. Não é isso, Sandel? Exatamente, né? Agora todo mundo aqui tem nossos convidados também, todo mundo muito fã, todo mundo acompanhando sempre. É um tema que vai render bem hoje. Bastante interessante, né? É isso. Bom, antes de apresentar de fato o que a gente vai falar, como bem disse o Sandel, primeiro deixa eu apresentar os nossos convidados para este episódio. Começando pelo Marcelo Neves, jornalista de O Globo na editoria de esportes. Fala, Neves, bem-vindo. Salve, galera. Salve, Cleiton. Salve, Sandel. Salve, convidado misterioso que eu não vou revelar para não estragar a surpresa. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de tudo que a gente gosta de futebol e de caos político. E agora o nosso segundo convidado, Pedro Ribeiro. Ele é formado em História e um grande entusiasta do futebol sul-americano, torcedor do The Strongest. Fala, Pedro, bem-vindo. Fala, galera, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos escuta. Fala, Cleiton, Neves, Sandel. Exatamente, eu devo ser uma das 4 ou 5 pessoas que acompanham o futebol boliviano por prazer e vai ser uma honra, um orgulho você ter sido convidado e participar para a gente comentar um pouquinho dessa Copa América e tudo mais que envolve o caos político e futebolístico, como já mencionou Neves. É isso. Bom, mesa formada, todos apostos, então vamos que vamos. O episódio 3 do podcast La América chega para tratar da Copa América. Ou melhor, se vai ter Copa América, né? Se há clima para disputar uma Copa América diante dos acontecimentos na América do Sul desde o ano passado. Eu vou começar perguntando à mesa. E aí, pessoal, tem clima para a Copa América? Quem começa? Não. Bom dia aí, que eu tinha esquecido de falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que as pessoas vão escutar. Assim, ter clima para a Copa América depende do ponto de vista, né? Ao longo do programa a gente vai discutir bastante sobre isso, de acordo com as notícias e tudo mais. Mas depende. Se você for olhar para Conmebol, o estado independente da Conmebol, de um mundo paralelo de Dark, onde tudo é perfeito, tem clima, sempre tem clima, nunca deixou de ter clima. Agora, se a gente for olhar para os países sedes, em especial a Colômbia, que já foi afastada, não dá, né? Tanto que foi afastada, e na Argentina a gente vê aí que está sendo cada vez mais discutida a possibilidade de flexibilizar, no mínimo, a questão da Copa América ser realizada lá. Eu acho que tem que ter, para ter clima, tem que realmente ter um protocolo bastante forte, melhor do que vem acontecendo, porque os casos lá na Argentina estão crescendo bastante, estão aumentando muito, então talvez não seja o momento mais prudente, mas a gente sabe que tem todas aquelas questões de calendário, de patrocinadores, enfim. É difícil, né? É difícil falar de futebol em todo esse período, especialmente esse ano que parece que está pior do que o ano passado. Cleiton, Passa a bola essa pra pergunta galera. que você faz, eu te retorno com outra pergunta. Tem clima para a Copa América, mas essa Copa América é para quem? Por quê? Não é para o torcedor, não é para quem está acompanhando. Copa América não tem torcida, Copa América não vai ter público. Essa Copa América, a existência dela ainda, ela estar de pé ainda, é pura e simplesmente por 2 fatores. Por poder, porque a Conmebol não quer dar o braço a torcer, e por dinheiro. E metade dos torneios de futebol espalhados pela América do Sul, até pela Europa mesmo, apesar que a Europa já está um pouco melhor na situação da Covid, são por causa disso. A gente não tem um peso esportivo hoje da Copa América, que tinha há alguns anos, e o que Brasil, o que Argentina, o que Uruguai, o que Chile estão preocupados é com a Copa do Mundo 2022. A gente teve tipo assim, era para ser de 4 anos. A gente teve 4 edições de Copa América só nessa última década. Então é um torneio que
caiu na repetição inúmeras vezes. É um torneio que hoje existe basicamente por poder e por dinheiro e vai se repetir. Tem clima para quem? Para mim, não. Para mim, cara, eu não estou tão interessado na realização da Copa América. Mas talvez para o Alejandro Martínez tenha. Para Alejandro Domingues tenha. Talvez para o Cartola, que vai ganhar dinheiro em cima disso, tenha. Então a minha pergunta é nem se tem clima, é para quem essa Copa América está sendo feita. Bom, e acho que endosso o que o Sandel e o Neves falaram e vou ser categórico, não tem clima para a Copa América. Todas as sedes que poderiam ser estão passando por uma situação terrível, com aumento de casos, com dificuldade de vacina, mas a Conmebol promete que nada vai acontecer, que nada vai abalá-la. Então, como muito bem destacado, a Conmebol vende uma imagem que não existe. E olhando para as sociedades civis, olhando para os países, não tem clima nenhum para a Copa América, além de, muito bem levantado pelo Marcelo, é um torneio que já está enfadonho, cara. A gente já teve uma Copa América em 2019, teria outra no ano passado, e assim, é um torneio repetitivo, sempre com os mesmos adversários, sempre com as mesmas pautas, que está se tornando cansativo para essa repetição e que, olhando para a situação da Covid, da pandemia, tem muito pouco clima para um futebol de modo geral, mas para um torneio internacional dessa dimensão, eu não vejo clima nenhum na Copa América. Exatamente. Agora nós vamos aos fatos, né, que nos trouxeram até aqui, formando essa mesa. No ano passado, a pandemia de Covid-19 se instalou em todo o mundo e rapidamente mudou tudo em diversas esferas da sociedade, o futebol incluso. Com isso, a Conmebol resolveu adiar a Copa América para 2021, já que a disputa com sede na Argentina e na Colômbia tinha 2020 como data original. Então, nós chegamos a 2021 e a pandemia segue. Para piorar, a Colômbia passou a viver dias de instabilidade e tensão por conta dos protestos contra o governo do presidente Ivan Duque, que, por sua vez, tem como solução enviar mais polícia, repressão e violência contra a sua própria população. Resultado, a Colômbia até tentou adiar o torneio para o fim do ano, alegando querer público nos estádios, mas teve seu pedido rejeitado pela Conmebol, deixando a responsabilidade toda para a Argentina. Ok, então agora vai, né? Não, não vai. A Argentina hoje está em lockdown. O presidente do país, Alberto Fernandes, determinou o bloqueio total de circulação e atividades por 9 dias, começando no dia 21 deste mês e, inicialmente, com término no dia 30 de maio. Enquanto isso, o país é um dos líderes na taxa de mortes por habitante. Na semana passada, alcançou quase 800 mortes em um dia, em uma população de quase 45 milhões de pessoas. O River Plate, hoje a principal equipe argentina no continente, sofreu um surto de contaminação por Covid-19 e precisou improvisar um jogador de linha no gol na última rodada da Libertadores. Mas calma, vamos lá. Com tudo isso, a Conmebol tem um plano, que é vacinar as seleções e todas as comissões envolvidas no torneio. Um esforço e empenho digno de palmas. Não fosse a dificuldade de acesso às vacinas justamente da região da América Latina, onde os países lentamente começam a imunizar suas respectivas nações. Querem um exemplo? O Paraguai, com 0,7% da população vacinada e 99% dos leitos de UTI ocupados, a capital Assunção é também a capital da vacinação da Conmebol. E dito tudo isso, não tinha como a gente falar de outra coisa neste momento, não é, pessoal? Mesa aberta para todo mundo aí. Cleiton, Bom, posso contar Pode. não, pode ir, Neves. Cleiton, posso contar uma história? Claro, com certeza. Senhor Ivan Duque, saudoso Ivan Duque, querido Ivan Duque, que me tirou uma boa noite de sono. Eu, como setorista do Fluminense, eu cobri as viagens do clube nessa Libertadores. O Fluminense foi enfrentar o Santa Fé na altitude. Mas, na segunda-feira, de madrugada, o governo colombiano soltou um comunicado impondo medidas restritivas para combater a Covid-19. Só que esse documento era tão dúbio que a gente não sabia o que valia e o que não valia, porque ele tinha trechos que ele
ele contradizia o que o mesmo ele contradizia o que o documento dizia. Por exemplo, ele cravava que atividades esportivas estavam proibidas até o fim de semana, a partir do fim de semana. Só que, no mesmo documento, ele falou que todas as casas de show e eventos estavam cancelados em Bogotá. Então, o que valia? O futebol proibido a partir de sábado ou a partir da segunda-feira, qualquer evento esportivo estava cancelado? Não tinha uma decisão. Quando você me pergunta, é o momento? Muita gente, por exemplo, rede social, me questiona por eu ser contra. O futebol brasileiro tem que acontecer porque o Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, o Neymar, eles ganham muito dinheiro, mas o jogador da 4ª divisão não ganha tanto. E ele precisa daquele dinheiro para sobreviver, para pagar a família. E eu acho que é um argumento válido. Só que se tratando de Copa América, gente, qualquer um dos 23 convocados do Tite não tem essa necessidade. Ninguém vai morrer de fome se essa Copa América não for realizada. Nenhum dos convocados da Argentina, da Chile, do Peru, até mesmo da Venezuela, não vão morrer de fome se essa Copa América não for realizada. Então eu acho que é uma... Como eu posso dizer a palavra? É tão antipático você, num continente onde não tem vacina para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, e jogador de futebol ser vacinado simplesmente por um evento que não é para você. É basicamente para ganhar dinheiro. Então eu acho que hoje isso é uma questão antipática, essa realização dessa Copa América. Então, assim, indo muito nessa linha de dubiedade que o Neves abordou sobre o decreto do Ivan Duque, na última quinta-feira, a presidente da Argentina vai pelo mesmo caminho. O Alberto Fernandes ele anuncia um confinamento de 9 dias para a Argentina e fala sobre um futebol de uma forma que assim, o campeonato nacional tem de ser paralisado, mas as partidas internacionais de Libertadores podem acontecer normalmente. Então a sensação que passa nesse tipo de decreto é que não há um preparo, não há um olhar mais cuidadoso para esse futebol, é uma coisa feita meio que dando margem para ambas as interpretações e de acordo com a reação da Conmebol, a reação do poder público e etc., eles vão tomando as decisões de acordo com o que acharem melhor. Então, no caso da Colômbia, em uma semana, acaba tendo jogo na Colômbia, mas em outra cidade, e na semana seguinte, novamente, o Fluminense vai jogar e a Colômbia inteira está fechada. E agora a Argentina também vive uma situação muito parecida. Então, assim, são países que estão despreparados para lidar com o futebol cotidiano e que ainda assim estão dispostos a receber um torneio internacional de seleções. Estão com medo de abrir mão do direito de sediar a Copa América. Eu acho que tudo que foi falado aí realmente é válido. E principalmente o que o Neves falou logo no começo, na primeira fala dele, sobre para quem é essa Copa América, né? Que eu também falei mais ou menos assim. Porque, de fato, o que marca a Copa América, principalmente? São as torcidas. É a torcida local, porque aqui a gente no continente é reconhecidamente um continente de um futebol mais vivo, assim, nas arquibancadas, pelo menos. E a gente não vai ter isso. É uma perda grande na Libertadores, mas a Libertadores vai lá, precisa jogar, né? Vamos colocar assim, porque é um torneio de clubes, enfim. É menos dispensável, é muito difícil falar, não vamos disputar a Libertadores. Até por uma questão de mérito dos clubes que conseguem se classificar, você vai retomar daqui a quanto tempo, como é que fica a classificação, questão de prêmio, enfim. Mas a Copa América realmente, como o Pedro também falou, fica banalizada, entende? Você tem a cada 2 anos, 1 ano, você não tem nenhum calendário decente que você tem. A Conmebol do nada anuncia, vamos ter Copa América. Aí você tem Copa América Centenário lá nos Estados Unidos, que é um contrassenso, né? Total. Fazer centenário da competição da América do Sul nos Estados Unidos, mas enfim, coisas passadas. E a gente se pega num cenário como esse, de aumento de doença, quando você vai olhar, por exemplo, no mapa da OMS, né? Os números de casos e mortes
tanto por 100 mil habitantes quanto nos últimos 7 dias, a América do Sul, junto com a África, algumas regiões da África e o Sudeste Asiático ali, aparecem como os países que mais têm crescimento de casos e de mortes, e especialmente no Cone Sul, que é aquela região ali, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e até ali a Bolívia, dali para baixo, são os países que estão mais vermelhos, tanto em morte quanto em casos. Então, assim, é uma junção de fatores, tanto do fato esportivo, de estar já batido, né, ser cansativo, quanto da parte de saúde, que só se torna insustentável você realizar uma Copa América como essa. Porque, por exemplo, na Europa, você tem, sei lá, 50 seleções, não sei quantas seleções tem por aí. Você consegue dividir, você remaneja, você faz um grupo diferente, você tem sorteio, você tem outras formas de competição. Aqui não, nós somos 10. Tem os convidados, que esse ano não vão participar, né? Abriram mão por questões sanitárias e de restrição, que também é questão sanitária, de restrição de viagem. Então fica aqueles mesmos 10, sabe? Com convocações parecidas, sem esse ânimo, porque realmente, como foi falado, a expectativa e a importância é da Copa do Mundo no ano que vem. Você tem eliminatórias para disputar. E as eliminatórias já foram apertadas, já estão apertadas, porque houve adiamento de rodadas. Aí você vai ter quanto tempo? Você vai ter um mês de Copa América. Quanto tempo você vai ter para fazer eliminatórias? Mesmo que a Copa do Mundo ano que vem no Catar, né? Ela vai ser realizada no fim do ano por causa do clima, né? Do tempo que faz lá no Catar. Mas, entende? Você tem a questão sanitária, você tem a questão da competição estar já saturada, você tem uma questão de calendário que vai atrapalhar, poderia estar sendo usado para jogar, então, as eliminatórias. Fica muito complicado. E tem essa questão das vacinas, né? Que a Conmebol oferece. Mais uma vez, retornando no estado independente da Conmebol, que funciona ali como se fosse um Vaticano dentro do Paraguai. São santos intocáveis de uma realidade paralela, em que você oferece vacina para todo mundo, do mundo do futebol aqui do continente, das competições internacionais de clubes e seleções, enquanto nem 1% da população do Paraguai é vacinada. Enfim, o que não falta é motivo para não ter Copa América, né? Até colocando um posicionamento mais firme do que o meu primeiro posicionamento, que eu tentei botar todos os lados e levando em conta a realidade, né? Mas pessoal mesmo é que de fato não tem como. Não tem como, não deveria acontecer. E chega a ser insensível pensar que a Copa América desse ano, que seria de 2020, é um torneio ainda maior do que a de 2019, porque a Conmebol reformulou o número de partidas cresceu. Hoje você tem, então, uma divisão em 2 grupos, e aí, teoricamente, você teriam 5 rodadas acontecendo. Vão existir 5 rodadas na primeira fase, o que era bem maior do que antigamente eram 3 rodadas na formato. Então, assim, é um desenho de Copa América que já aumenta para atender às necessidades de exposição, de marca, no momento em que ter jogo já quase tem que ter uma vergonha dos jogos estarem acontecendo. E aí a gente vai muito na ideia de vai ter Copa América para quem? Os patrocinadores vão ficar muito satisfeitos com a maior exposição por uma maior quantidade de tempo, mas não necessariamente os torcedores, os jogadores e todo mundo que deveria ser o centro das atenções de um torneio vai ter tanto interesse assim em acompanhar. Nem o regulamento dessa Copa América se salva, cara, que o Pepe falou. Você tem um calendário maior, só que você tem 2 grupos de 5 que 4 se classificam para a semifinal. Então, tipo assim, nem o calendário do torneio te ajuda, cara. Basicamente, seria muito mais fácil por esse calendário você pegar um ranking, você fazer um playoff ali com os 4,
né? Fazer um playoff ali com os 4 últimos do ranking da Conmebol, vamos ver, 2 vão entrar. Aí você faz 2 grupos de... Não faz nem 2 grupos de 4, já vai logo para mata-mata, entendeu? Faz um sorteio e vai para mata-mata, porque é basicamente isso que vai acontecer. A primeira fase vai ser encher linguiça, porque 4 de 5 vão se classificar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em competição de esporte nenhum existe isso, que eu tenha conhecimento, ou pelo menos não faz o menor sentido que exista. E assim, vai ter um último ali, vai jogar 2, 3 jogos, 2 jogos você vai saber já quem não vai classificar. O único que vai mudar, eu não sei, eu confesso que eu não sei, eu não cheguei a olhar o regulamento nesse sentido para ver como vão ser os cruzamentos, né? Se vai ser aquele cruzamento olímpico ou se vai ser sorteio. Mas, de qualquer forma, tem isso também, né? Tem esse lado. No fim das contas, vai ser uma emoção para saber quem vai ser o último classificado, né, no caso, porque só um vai ficar de fora. Aí, só faltava a Conmebol dar uma de Ferdi, né? E fazer uma taça Rio, né? Uma Taça América, hoje com os últimos. Quem vai ser? Ô, Sandro, você perguntou, primeiro do A contra quarto do B, primeiro do B contra quarto do A, e assim faz o chaveamento. Sim. E assim, sobre ainda essa questão de deslocamento e sedes, a Argentina teria 4 estádios, né, se não me engano, um em Buenos Aires e outros 3 em outras 3 cidades, Córdoba, Santiago del Estero e esqueci a última, não sei se é Mar del Plata. Assim, partindo do fato que vamos ter que ter Copa América, obrigatoriamente, vai ter Copa América. Quando a gente viu a NBA fazendo a bolha lá nos playoffs do ano passado, e acho que a Champions League também, né? Escolheu uma sede, não sei agora. Realmente eu agora não esqueci. Se escolheu uma sede para fazer os mata-matas que faltavam do ano passado, da temporada passada. Se você falasse, beleza, vamos fazer só em Buenos Aires, que é a cidade que mais tem estádio no mundo, aí você, ok, não vai ter tanto deslocamento, os estádios são perto um do outro, você consegue fazer um controle muito mais fácil, até porque aquilo, não vai ter torcida. E você não precisa ter tanta reforma em estádios, porque, sinceramente, os estádios estão lá, são disputados, são os palcos de Libertadores. O que você precisa fazer no estádio para uma competição sem público? Que já com público não precisaria, né? Pelo amor de Deus. Mas sem público, sabe, não tem por que não fazer numa cidade só, como Buenos Aires, já que a Argentina é sede e que tem que fazer a Copa América, para evitar deslocamentos, né? Mas aí eu acho que a gente vai entrar num ponto em breve, imagino, que é quando você concentra todo mundo na mesma cidade, o governo dessa cidade, o governo desse país vai ter suas restrições, porque é um fluxo de pessoas de diferentes lugares, eles não vão ter esse controle tão rígido. Então, hoje a Argentina já está vivendo um momento em que o prefeito de Buenos Aires está sendo contrário à Copa América, que o próprio presidente tem lá suas restrições. E o presidente da AFA e tudo mais. Então, até nesse sentido, é difícil você organizar um planejamento assim em cima da hora. Eu acho que os próximos dias vão ser decisivos, porque a Conmebol tem que dar uma palavra final para definir onde vai ser essa sede, que país vai ter a disposição de aceitar esse fluxo de pessoas, imprensa, comissões e etc., para dentro da sua cidade, do seu país, no momento em que a Covid está descontrolada em praticamente todo o continente. Ô, Sandel, e não tem como ser tudo na mesma cidade também, porque não é só a segurança do jogo ali, você comportar as pessoas no jogo. Você tem ameaça de protesto, você tem torcedor que vai no hotel da equipe para tentar tirar foto, você tem que fazer um isolamento, você tem o transporte da equipe do hotel para o CT, do CT para o estádio, você tem toda uma chegada e saída de aeroporto, você tem toda uma logística, não só da realização do jogo, mas de segurança, que com duas seleções na mesma cidade já é muito difícil. Você imagina colocar 10 no mesmo lugar. Não tem como. Por isso que Copas do Mundo e Olimpíada nem tanto, mas a Copa do Mundo, você costuma separar as sedes.
Porque não é só. É muito também por causa de dinheiro, para você ter mais royalties, você ter mais gente envolvida, mas também por uma questão de segurança. Você não pode botar o Brasil jogando no estádio do Racing, botar a Argentina jogando no estádio do Independiente, porque senão você não vai conseguir ter o cordão de isolamento, você não tem policiamento suficiente para garantir a segurança deles. Não, realmente, vocês têm um ponto bom nessa questão. E Eu preciso a Copa reconhecer. América vai acabar em Volta Redonda e Brasília. Pois é, né? Vai tudo para Assunção daqui a pouco. Como tem sido os jogos de competições de clubes. Eu diria que Assunção é a bola de segurança. Se tudo der errado, vai ter lá um jogo em Assunção tranquilo, que a Conmebol manda e desmanda. Mas acho que até para não gastar esse cartucho à toa, a Conmebol deve estar estudando as outras possibilidades. Mas na dúvida, vai parar em Assunção. Só para pontuar aqui rapidinho a questão da Argentina, né, que o presidente Alberto Fernandes, o governo argentino, se nega, né, ainda a pedir o adiamento, pedir o cancelamento, que seja lá o que vem a acontecer, mas há uma pressão, né, por exemplo, do subsecretário de Saúde do estado da Argentina, da província de Argentina, de Buenos Aires. E aí temos aqui também o prefeito de Buenos Aires. Né? O prefeito de Buenos Aires também já disse que não quer a Copa América sendo realizada lá. E, por fim, o vice-presidente da AFA, né? Associação de Futebol Argentino, que também disse que tem que dar um jeito de adiar a Copa América na Argentina por conta do aumento de casos. Ou seja, a Argentina sofre uma pressão, Alberto Fernandes sofre uma pressão, já não bastasse as pressões políticas, agora vem sofrendo também pressão para que não seja realizada a Copa América, mas que, por enquanto, vem se mantendo aí favorável à realização. E, assim, só que tem que ficar atento à data, porque já falta menos de um mês para um torneio. Exato. E até agora nada. Nesse sentido, até como uma curiosidade, falamos da Colômbia, vale lembrar que a Copa América de 2001 ela acontece na Colômbia, mas num clima muito parecido com esse. Porque em 2001 a Colômbia vivia uma crise governamental por conta de conflitos com as Farc. O presidente colombiano estava em negociações com as Farc, que é o narcotráfico, então é uma organização terrorista, classificada assim. E há 15 dias da Copa América, o vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol foi sequestrado, colocando em xeque a continuidade ou não do torneio. Só que aí a Conmebol, na época do Nicolás Leoz, via ali o seu auge, garantiu o torneio. Apesar disso, já como gancho aí para frente, tivemos 2 desistências do torneio. Uma, inclusive, foi a Argentina, que se negou a participar de um torneio num país em que o vice-presidente da federação estava sendo sequestrado por uma organização criminosa, e o Canadá também, que tinha sido uma seleção convidada, se retira. E pela seleção brasileira, até como um gesto simbólico, vale mencionar que o Mauro Silva, o volante, pediu dispensa da convocação também pelos mesmos motivos, e ele, inclusive, acabou cortado dali e nunca mais voltou para a seleção brasileira por conta desse gesto simbólico. E aí, assim, mais ou menos para traçar o paralelo, Copa América, Colômbia, e em cima da hora, o caos acontecendo. E aí, só mesmo para concluir, em 2001, a Copa América acontece, sabe lá Deus como foi esse acordo com as Farc, e a Colômbia acaba campeã dentro de casa ali para coroar e todo mundo esquecer definitivamente o que aconteceu ali na véspera do torneio. Então, isso que o Pedro falou é interessante. Eu não sei, o Cleiton que me diga aí se entra com esse ponto agora ou depois, se a gente vai voltar a falar de Colômbia, mas a Colômbia tem um problema sério com ser sede de eventos grandes esportivos, né? Eu não sei se vocês sabem dessa história, eu comentei até com o Cleiton no meio da semana, que a Colômbia sediaria o Mundial de 86, que a Argentina foi campeã no México. Ele era para acontecer na Colômbia.
A Colômbia foi designada em 74, logo ali na transição, quando o João Avelange pegou, né? E quem levou a Copa do Mundo para a Colômbia, assim, quem levou, né? Quem fez o lobby todo foi o ex-presidente na época do Millonarios, né? Que são os clubes mais tradicionais, mais importantes da Colômbia, que tinha comandado o Millonarios Milionárias, né? Usando o sotaque de lá, uma das melhores fases do clube, e que tinha o sonho de colocar a Colômbia como um país importante dentro do cenário mundial do futebol, né? No caso, ele era um entusiasta enorme de futebol. Alfonso Sênior, o nome desse sujeito. E o que acontece? A Colômbia foi designada em 74, só que nunca conseguiu colocar em prática as obras e os planos que precisava para realizar a Copa do Mundo. Foi saindo postergando, afinal eram 12 anos até a Copa do Mundo, e os governos não tinham dinheiro, não enrolavam para começar as obras. A FIFA também, naquela época, com o João Avelange, foi quando começou o boom, né, de patrocinadores, dinheiro envolvido, transmissão. Foi a primeira Copa transmitida em cores. Ia ser a primeira Copa transmitida em cores, a de 86. E aí, conforme o tempo foi passando, chegou na Copa do Mundo de 82, que foi realizada na Espanha, já existia um pé atrás com a Colômbia sobre o que queria acontecer, porque nada tinha sido feito. E houve eleições ali naquele período em que ganhou, em todos os presidentes diziam que o Estado não bancaria a Colômbia, né, o país não bancaria todas as exigências da FIFA para realizar a Copa do Mundo. No meio do caminho, foi criado um grupo com empresas privadas que diziam que iam aportar recursos e nada foi feito. E ganhou o candidato da oposição na época, que era totalmente contrário à realização da Copa do Mundo lá, porque também, além de todos os gastos, que a prioridade não era realizar a Copa do Mundo, existia todos esses problemas já com a Farc, era o começo ali da alta de violência que chegou, foi até ali os anos 2000, sempre esteve presente na Colômbia, né? Mas foi o começo ali mesmo da subida da violência e dos confrontos. Então, o que aconteceu foi que ele chegou num dia e disse não vai ter Copa do Mundo, porque a FIFA também começou a aumentar as exigências, não só esportivas, porque também tinha aumentado o número de seleções na Copa do Mundo, né, de 16 para 24, então precisava de mais sedes. A Colômbia foi pega de surpresa, todas as exigências de infraestrutura, de ferrovias, que para um país com a topografia da Colômbia seria muito complicado de fazer, aquela questão, as questões tributárias também, que a FIFA sempre exige, enfim. E o presidente da Colômbia cancelou a Copa do Mundo. É o único país até hoje a abrir mão de sediar um mundial, porque dizia o discurso na linha de que a Copa do Mundo tem que servir a Colômbia, não a Colômbia a Copa do Mundo, né? Já vem de muito tempo essa realidade em que a FIFA impõe inúmeras exigências, que um país vire país de primeiro mundo de um ano para o outro, mas assim, de forma repentina, e não coloca nada, né? Só ganha. Então, tem essa história aí, dentro do contexto Colômbia, que não foi a primeira vez que houve problema lá, não foi a primeira vez que a Colômbia deixou de ser sede, né? É um país complicado que tem um certo azar, vamos dizer assim, no mínimo, para sediar grandes eventos. Além de tudo que já foi exposto aqui por nós, cabe levantar também que a Austrália e Catar, duas seleções convidadas, desistiram de participar da Copa América, o que mudou um pouco o formato do torneio, mas olha que curioso.
antes de 12 seleções, 8 passavam e 4 ficavam de fora da fase seguinte. Agora serão 10 seleções e 8 avançam mesmo assim. Ou seja, em termos de competitividade, só não vai às quartas quem não produzir absolutamente nada, né? Pois até os que produzirem muito pouco vão passar. Um eliminado por grupo, já como comentado anteriormente aqui na nossa conversa, não é isso? É isso, é como a gente já comentou algumas vezes, é um formato bizarro, para não falar outra coisa, em que 80% dos times se classificam tiveram as 2 desistências. Eu acho que uma demonstração do quanto a Conmebol fica um pouco envergonhada, que não, pelo menos não há notícia pública de nenhum outro convite para seleções que substituiriam a Austrália e Canadá, substituiriam a Austrália e Catar. Então dá aquela sensação de que, bom, já que meio que fazer uma bolha dentro da América do Sul. E aí ao invés de você tem um ano para pensar num novo formato, e mesmo assim você mantém esse formato que já era absurdo com 12 seleções, mas você agora, com 10, você elimina 2. Era muito mais fácil você pensar numa nova configuração de grupos que fizesse uma Copa América um pouco mais rápida, mas imagino eu, a Copa América está olhando para a Eurocopa e está tentando até repetir o tamanho em datas, em dia de começo, dia de fim, e infelizmente forçaram essa barra gigantesca para que o torneio seguisse um formato que, esportivamente falando, é muito fraco. Pedro, Essa mania da Conmebol de querer copiar modelos da Europa sem observar o que é a realidade aqui, né? A gente já viu, a que pese aí os prós e contras, com as decisões das Copas Internacionais de clubes, a Libertadores e a Sul-Americana, que com essa história de jogo único numa final, né? Beleza, eu acho que é super divertido como evento você ter um jogo único, você vai para um lugar e curte o seu time e tudo mais. Mas dentro da nossa realidade socioeconômica e também de infraestrutura, não dá, entendeu? E essa agora desse formato, que pode querer se inspirar em algo europeu, também não funciona, porque nós somos, como eu falei antes, 10 seleções. Não tem nem algo que você possa juntar, de repente, com a América Central, que também seria, nesse momento, inviável, mas eu falo em outros momentos que fosse, para dar uma variada. Sabe, fica muito difícil realmente. E não tem como. Quem você vai chamar para cá? Porque a América do Sul hoje é um dos pontos com mais alta taxa de contágio de morte, com mais restrições de viagem. Você vai chamar as europeias, não tem como, porque a Europa conseguiu fazer um formato em que todas vão jogar, todas têm calendário. Da Ásia, difícil também, a Ásia está sofrendo muito. Boa parte da Ásia. Da África também está sofrendo muito. Então, mais uma vez a gente entra naquele ponto de que essa Copa América é uma Copa América esvaziada em todos os seus sentidos, né? Para não dizer que a gente aqui só vai falar de Covid, de política, de caos, disso e daquilo, vou aliviar um pouquinho. Pedro, você que acompanha o futebol boliviano, nessa atual conjuntura, tem chance da Bolívia passar de fase? Olha, eu torço muito, muito para isso. Mas eu que acompanho o futebol boliviano, o país vive uma crise no futebol que é impressionante. No ano passado, o presidente faleceu de Covid e desde então você tem uma série de decisões judiciais que tentam substituir um presidente, o campeonato está paralisado, tem questão de sindicato de atleta, enfim, está um caos tão grande que eu tenho a esperança, quem sabe não roube 3 pontos ali perdidos e consiga, mas eu acho que vai acabar sendo o saco de pancadas do seu grupo, assim, vai acabar sendo o eliminado, assim,
um dos eliminados. Se ainda tivesse o Catar na disputa, talvez conseguisse ganhar um jogo, pelo menos. Mas sem o Catar, a esperança é bem baixa. Tá certo. Vamos lá, Ô, Neves. Pedro, Olha, o Catar não fez papel tão feio na última, não, hein, aqui no Brasil. Foi melhorzinho do que esperado. sabe o que é pior, Pedro? A Bolívia ainda conseguiu cair no grupo da morte, que é a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Então, nem para cair num grupo do Brasil, que é mais tranquilo, que é Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Então, a Bolívia ainda vai ter que encarar o grupo da morte nesse sentido. Mas, cara, aí até pegando um gancho, acho que foi o Pepe que falou, sobre do absurdo que é chamar essas seleções, do convite. O pior disso tudo é que teve seleção que quis vir no lugar do Catar e da Austrália. Aí, dando crédito para a matéria do Martim Fernandes, do Globo.com, tiveram seleções que mandaram pedidos para a Conmebol pedindo para entrar no lugar dessas seleções. Só que a mobilidade, muitos países na América do Sul estavam fechando a porta para estrangeiros e era aquela época de pico da pandemia, do início do pico da pandemia. Então, acabou que uma decisão até plausível da Conmebol, a Conmebol mesmo falou, não, gente, não vai ter mais convidado, vai ser só as seleções que estão aqui e ponto final. E também o Pepe falou que essa decisão de estender a Copa América de muitos jogos sem rodada é mais uma das guerras políticas que a gente falou aqui no início do programa. O fato da Copa América estar sendo disputada é porque a Conmebol mudou a Copa América para passar a ser disputada em anos ímpares. Antes era sempre em anos pares, para competir e rivalizar com a Eurocopa. As duas competições começam no dia 11 de junho e a única diferença é que a Copa América termina no dia 10 de julho e a Eurocopa termina no dia 11. Então, é uma rixa também com o Conmebol UEFA que faz com que esse calendário seja extenso propositalmente para abraçar toda a Eurocopa, e aí no cenário internacional a Copa América não perder espaço para a Eurocopa, só que ao mesmo tempo causa uma série de jogos inúteis. Porque a Argentina vai ganhar 3 jogos e vai estar classificada tendo 2 rodadas a disputar. O Brasil vai ganhar 2 jogos e já vai estar classificado de maneira antecipada, tendo ainda mais 2 rodadas a jogar. Então vai se criar 4 jogos inúteis para ter um mata-mata, que aí sim que é o que vale para a competição. Pois é, eu acho que até você colocar a Copa América no mesmo ano da Eurocopa é interessante no sentido da disponibilidade dos jogadores para os clubes. Para os clubes é interessante, eu acho, que se tenha no mesmo ano, porque você imagina uma seleção, um clube lá europeu, principalmente, que tem convocados do mundo inteiro, ele perder no mesmo período os seus jogadores da América do Sul e da Europa é melhor do que ele perder em 2 temporadas diferentes. Então, acho que nesse sentido, nem é tão ruim. Agora, voltando, ficou repetido, foi feito sem planejamento. Você poderia ter dado um espaço maior, um lapso temporal maior para fazer essa mudança. E a questão do regulamento, né, já foi debatido aqui N vezes que não faz o menor sentido. E também vale mencionar que em condições normais, no último ciclo de Copa, estaremos jogando a Copa das Confederações, É que verdade. era terrível, mas pelo menos você fazia um intercâmbio entre continentes e criava alguma coisa, porque a Europa, a UEFA, conseguiu se adaptar bem a esse calendário mais extenso de 4 anos entre as Copas e sem a Copa das Confederações. Mas a Conmebol está repetindo confrontos que são enfadonhos, são cansativos mesmo, porque já é o segundo ciclo de Copa com 2 Copas Américas seguidas. Exatamente. Sabe que isso poderia ser interessante, cara? Eu pensei nisso hoje, assim, à tarde. Eu não sei se é uma ideia muito de maluco, né? Porque eu costumo ter umas ideias assim. Mas eu acho que poderia ser interessante uma mini copinha ali, um mini torneiozinho, fazer as seleções do continente. Ao invés de repente, uma Copa das Confederações, é que a Copa das Confederações você tem o campeão da América do Sul, da CONCACAF. É legal também. Mas talvez para suprir, já que querem botar coisa no calendário, você pegar uma seleção feita com jogadores do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, enfim, de toda a Europa e fazer esse combinadão, esses combinadões, juntar, faz ali 2 semanas, vão ser 5, 6
confederações, né? Se não me engano, 6, porque a América divide. E você joga ali, rapidinho, faz uma graça, vai ter transmissão, vai ter patrocinador, não sei. Para fim de Patrocinador iria temporada, rolar começo isso de aí, temporada. Significa as que Uma nada ideia marcas de não é maluco. melhor. Não. Talvez o Infantino, eu acho que eu vou mandar para o Infantino, cara. O Infantino também gosta de ideia maluca. Pode ser aquele top. Você não vai Agora, destruir o futebol. O Sandel, ele não satisfeito de destruir a Copa América, ele quer destruir a Eurocopa também. eu tô falando assim, nessa lógica de vamos entupir calendário, inventa mais isso, cara. Fica diferente. Não, Mas eu acho. agora, também, continuando um pouquinho na brincadeira aqui para deixar mais leve, talvez quem seja mais interessado em tanta Copa América seja a Argentina, né? Porque é mais chance de ganhar alguma coisa. E tá difícil. Desde O 90. senhor não E vai olha, e falar olha mal de que. Lionel Messi na minha presença, não. Não, porra, Tô brincando. tu sabe, né? Tu sabe que eu sou um entusiasta da seleção argentina. Gosto muito. Mas, assim, tem que reconhecer que tá difícil de ganhar alguma coisa. Então é mais chance do Messi, que merece um título. Eu acho que o Messi, como um grande jogador, que é um dos maiores da história do futebol, merece um título na Argentina. Apesar da rivalidade aí, que para mim, particularmente, nem é um fator que conta muito, porque eu gosto da seleção deles. Mas acho que para a Argentina é interessante. Né? E agora realizar em casa, vai que sai da fila, né? Tá todo mundo saindo da fila aí. Você vê os campeonatos nacionais da Europa, a galera saindo da fila, São Paulo saindo da fila no Campeonato Paulista. Eu não vou comprometer todo mundo, vou revelar por mim, né? O Fluminense, meu time, que tá mais complicado de sair da fila, mas ainda tem competição. Tá difícil, mas vamos ver se no Carioca não saiu, mas vamos ver se nas outras sai para aproveitar essa moda de todo mundo sair da fila, que vamos ver se a Argentina aproveita também. Diante da situação que vive a Colômbia e também a Argentina, alguns países estão interessados em colaborar com a Conmebol para realizar a Copa América de qualquer jeito. Eu vou ler aqui a matéria, que é assinada pelo Daniel Mundim e o Martim Fernandes e que foi publicada no Globoesporte.com. Chile, Equador e Venezuela se oferecem à Conmebol para sediar jogos da Copa América. Equatorianos e venezuelanos enviaram propostas oficiais antes de decisão da entidade de retirada da Colômbia. Possibilidade do torneio todo na Argentina não está descartado. E aí diz aqui, os governos do Equador e da Venezuela enviaram propostas oficiais à Conmebol para receber jogos que seriam na Colômbia na Copa América deste ano. Além dos dois países, o Chile também surge como candidato informal para compartilhar o torneio com a Argentina, mas ainda não se posicionou oficialmente diante da entidade sul-americana. Há pouco mais de 3 semanas do início da competição, a Conmebol quer tomar a decisão rápido. A entidade não descarta realizá-la toda na Argentina, no entanto, agrada a ideia de ter outro país para facilitar na divisão dos jogos, sem alteração das partidas que estão marcadas em solo argentino. É que fala sobre a Venezuela, por exemplo, que se dispôs a receber a Copa América em carta assinada pelo ministro do Esporte, Mervin Henrique Maldonado Urdaneta, ainda no dia 9 de maio, antes da decisão da Conmebol de retirar a Colômbia. O país, por exemplo, oferece 3 sedes: Caracas, Valência, que é o estádio do Carabobo, e Mérida. O Equador também fez comunicação oficial antes da saída dos colombianos. Eu pergunto, meus amigos, o que vocês pensam? Há viabilidade de mandar para a Venezuela, por exemplo? Assim, olhando para o lado Covid, a Venezuela é um dos países que nos últimos 7 dias tem menor taxa de crescimento na América do Sul. Eu estou olhando aqui, se eu não me engano, é o terceiro ali, quarto, contando com a Guiana, né? O Peru também tá diminuindo bastante. Enfim, não está numa alta de crescimento de casos a Venezuela. Agora, se existir lá condições de receber, de infraestrutura mesmo, é outra história. Tem estado mais tranquilo na questão política, que eu que particularmente vim acompanhando bastante, os protestos contra o Maduro,
ou a favor do Maduro. Toda essa questão política complicada, né, que vinha acontecendo lá, que acontece lá, porque é perene. Elas estão mais tranquilas no momento, já teve muito pior. E olhando para a questão sanitária, tá longe de ser dos piores lugares. Está melhor do que o Chile, por exemplo. Não está melhor que o Equador. O Equador é o país que está melhor agora nesse momento, né? Nessa última semana, pelo menos. Inclusive, só para pontuar rapidinho aqui a questão da Venezuela, Nicolás Maduro, que ontem à noite disse que a Colômbia quer enviar variantes para a Venezuela. A Venezuela e a Colômbia, elas não estão se bicando ali há algum tempo, né? Por questões migratórias até, com toda essa crise da Venezuela. A gente entra em outra, pode ser até um bom tema, de repente, para outros episódios. Mas a Colômbia e a Venezuela já vem numa certa rivalidade há algum tempo, desde que essa crise humanitária venezuelana explodiu. E, sobretudo, pela linha ideológica dos governos da Colômbia, né, os últimos. E têm sido governos de direita, né, e a Venezuela, não precisa nem falar. Então, mas assim, não sei, talvez o Equador seja uma opção mais viável, na minha opinião, pela questão sanitária e enfim, tem estádios lá bons, poderiam receber, ainda mais não tendo público. Acabou de ter uma eleição presidencial, né? Não está em causa isso na América do Sul, nos nossos tempos de agora, desses últimos anos. Já é quase um mérito. Não está em causa já é uma vantagem. Então, assim, se for para fazer, de repente o Equador seja a melhor opção. O Chile, vale lembrar que está passando por esse processo todo da Assembleia Constituinte, então você ainda pode ter bastante coisa na rua. Em casos, está crescendo, é um dos países mais afetados aí nesse momento. Então, é isso. Se for para mudar a fase em 2 sedes, eu acho que o Equador pode ser a melhor opção. Só que está muito em cima, né? Antes de passar para o Pedro aí rapidinho, passar a bola para o Pedro, o Equador hoje, de certa forma, está em festa. Não é nem pela posse do Guilherme Lasso, mas pela saída do Lenín Moreno, um presidente com 4% de aprovação. O Equador está em festa, entendeu? O Equador hoje está em festa, está em paz. Apesar do país estar dividido, hoje está em paz. E o futebol equatoriano está num momento muito bom, né? Talvez o melhor momento aí da sua história recente, apesar de ter lá na década passada conquistado títulos que eu prefiro não lembrar, mas vem num momento bom, crescente, pelo menos nos clubes. Como seleção, as seleções não têm jogado, não dá para saber muito bem, mas os clubes têm vivido bons momentos. Então, realmente pode ser bastante interessante, assim, para o Equador, pensando esportivamente, só esportivamente, pode ser uma boa. Pode ser uma chance maior aí também de conquistar, se não a Copa América, uma posição que não conquista há muito tempo. Bom, e uma coisa que eu vi acompanhando a imprensa local boliviana, numa dessas coisas que eu faço por lazer, a imprensa local boliviana sinalizou com a possibilidade da Copa América acontecer na Bolívia, vale dizer. Assim, é uma notícia que não tem muita confirmação, procurei em outras mídias, e foi uma coisa meio que jogada para ganhar audiência, mas de toda forma era uma proposta de ser uma sede tripla, no caso em Santa Cruz de la Sierra, que é um dos poucos estados bolivianos que não tem altitude, tem 1.000 metros, então é uma coisa relativamente tranquila. Seria também seria também seria Santa Cruz de la Sierra, Assunção e Santiago do Chile, dividindo os jogos que ficariam com a Colômbia. E aí seria uma alternativa um pouco diferente, mas assim, não é nada muito certo nem tão confiável. É mais uma sede que talvez se apontasse uma possibilidade distante. E vale lembrar, enfim, não sei se é do conhecimento de todos, mas a Bolívia tinha público nos jogos
até o momento da sua paralisação. O campeonato do ano passado termina com o estádio cheio. Então, pensando numa ideia de ter público, talvez fosse um local mais simpático para a Conmebol. De toda forma, vale dizer que a Conmebol tem um protocolo de fazer fiscalização nos estádios, então é natural que quando as notícias saiam, tanto de Chile, Equador, Venezuela, Bolívia, saiam também a vistoria que a Conmebol faz para saber se o protocolo está sendo seguido à risca. Nesse sentido, todos os países têm estádios que comportariam. Talvez você apertasse em 2 estádios por país, você faria uma logística um pouco diferente, mas no sentido de campos, todos eles têm certa aprovação e têm um acompanhamento frequente da Conmebol, justamente porque estamos no meio de uma Libertadores. A Conmebol faz esse acompanhamento de forma frequente. Mas falando sobre essas 3 possibilidades, eu acho que, diferentemente do que o Sandel vai dizer, eu acho que o Chile talvez seja um caminho mais possível, porque dentro do continente é o país com o melhor índice de vacinação. Você já está vacinando pessoas ali com 30, 35 anos, então talvez em junho esteja numa situação um pouco mais tranquila, embora o número de casos ainda esteja num sentido alarmante. Mas há estratégias para ser traçadas, estão sendo traçadas para um controle de casos quando a Copa América iniciar, por assim dizer. Não, isso é verdade. A vacinação foi um bom ponto lembrado. E, além disso, aí também advogando para o Chile, a questão logística, né? Que está do lado. Apesar de você ter a cordilheira ali que atrapalha um trânsito terrestre, via aérea é muito mais tranquilo do que ter que ficar fazendo. Apesar dos grupos ser cada um em um país, na ideia original, mas é mais tranquilo. Neves, algo a acrescentar em relação à troca de local, esse pedido formal dos 3 países? Não, formal, Chile não, né? No caso, Venezuela e Equador. Cara, eu tô aprendendo junto com vocês, porque o Pepe me dá detalhes de vacinação de um país, o Sandel me dá detalhes de nível de Covid de outro. Eu só consigo pensar, cara, que bagunça. Cara, vão ser 3 jogos aqui, aí um país pega um ali, outro sobe para outro ali, ou então você manda para altitude de não sei o quê, ou então você pega no estado. Cara, que bagunça. Que bagunça. É o tipo de. Faltando 2 meses. Faltando 1 mês para uma Copa América, é o tipo de dúvida que não devia existir, gente. Nem um mês, né? 3 semanas. 3 semanas, um campeonato de primeiro nível sul-americano. Um do campeonato com selo Conmebol. Um campeonato com aprovação de CBF, de AFA. Cara, que bagunça. A minha opinião sobre essa realização da Copa América vai acontecer, independentemente do lugar que for, porque a Conmebol ela pode até mudar as sedes, mas ela não costuma cancelar eventos. Eles adiarem as eliminatórias, uma coisa assim, que eu não imaginava que ia acontecer, e aconteceu, mas acho muito difícil essa Copa América não acontecer, principalmente porque a Eurocopa vai acontecer. Então, eu só consigo ouvir você falando e pensar, que bagunça para um torneio de primeiro nível. Você fala sobre o campeonato da Conmebol, aprovado pela CBF, eu só consigo pensar um campeonato que tenta se comparar com a Eurocopa, que é muito mais estável, muito mais consistente, que vai acontecer dentro dos seus protocolos, dando exemplo para o resto do mundo, inclusive para a própria Conmebol. Vai ser uma comparação incrível de ser feita ao longo do torneio. Com certeza, né? Com certeza. E assim, essa ideia do Conmebol de vacinar, como a gente falou, seria só uma, entendeu? É uma maquiagenzinha ali, porque o que interessa é, de fato, em termos de vacinação, da população. E isso a Europa está à frente, apesar de, assim, poderia estar melhor, que existem críticas lá também, não tudo um mar assim, de rosa, mas nem se compara, né? Nem se compara. O Chile está um pouco melhor aqui, mas é basicamente o Chile só. E é até interessante falando nisso, que a Argentina começou muito bem, né, quanto ao controle da pandemia. Muito elogiada, inclusive. Argentina e Fez Uruguai. lockdowns. Argentina e Uruguai.
Mas principalmente eu acho que a Argentina também, ela manteve por mais tempo os lockdowns e a coisa desandou, porque é muito difícil você controlar essa doença se você não alia com a vacina. E vale lembrar que a Argentina também, o Alberto Fernandes também tem sofrido muitas críticas por conta da Pfizer, né? Dos contratos com a Pfizer, sob as mesmas alegações do governo daqui de exigências extravagantes. Então, eles estão lá com a Sputnik, conseguiram vacinar antes, começar a vacinar antes, mas também estão sofrendo, o governo está sofrendo bastante crítica por conta da Pfizer. Pontuando aqui, antes da gente encerrar essa pauta, a questão do Chile, matéria também como fonte o América, né? 15 dos 19 milhões de chilenos já receberam pelo menos uma dose de vacina, entendeu? Então está bem avançado, né? Agora eu esqueci mais ou menos quantos já tomaram a segunda dose, mas eu sei que 15 de 19 milhões já receberam pelo menos uma dose de vacina. Só para pontuar essa questão do Chile. Aqui eu consigo ver aqui rapidinho, deixa eu só olhar para você, só para dar um... Não, e faz pensar que se a Conmebol tivesse disponibilidade de adiar a Copa América para o final do ano, que foi uma das possibilidades cogitadas, inclusive, pela Colômbia, Exato. talvez o Chile tivesse condições de receber público, inclusive. É verdade. Para a gente fechar o nosso podcast La América, vamos com uma notícia do UOL que diz o seguinte. A matéria vem assinada pelo Igor Siqueira. Conmebol quer público e pode não realizar a Copa América inteira na Argentina. Ao anunciar a saída da Colômbia da condição de uma das sedes da Copa América, a Conmebol decidiu não transferir automaticamente os jogos para a Argentina, outro país que receberá o torneio, etc. Piriri, pororô. A razão é o interesse da entidade sul-americana em ter público nos estádios. A tarefa da Conmebol nos próximos dias é definir onde alocar os jogos do Grupo B, onde estão Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Na Argentina, o momento de retorno às medidas mais rígidas, como dito aqui no La América, né? Os estádios dessa forma seguirão vazios. A tentativa de público na Copa América é um plano que não morreu na cabeça dos dirigentes da Conmebol, apesar da crise social e da segurança pela qual a Colômbia passa. O discurso na entidade é que, apesar da venda de ingressos não ter sido anunciada, tudo estava sendo estudado. Agora a tentativa é manter esse leque aberto, mas com o dilema de ter um país a menos no menu. Em 2020, quando ainda não tinha assegurado vacina para as delegações, a Conmebol falava em uma expectativa de ter 30% de ocupação nos estádios durante a Copa América. E aqui eu vou destacar uma informação que saiu no América no último dia 19 de maio. A informação está desatualizada, né? Depois eu vou tentar trazer aí na descrição do programa dados mais atualizados, né? Mas aqui está, do dia 19 de maio, a taxa de mortes diárias por milhão no mundo inteiro, tá? Top 5 do mundo, 4 são da América do Sul. O Uruguai tem 15,22 por milhão mortes diárias. A Argentina, 10,94. Paraguai, 10,38. Colômbia, 9,88. É aquilo, né? A gente brincou lá no início. Se tudo der errado, vai para Assunção. Mas temos aí o Paraguai no top 5 de mortes diárias por milhão. Né? E aí eu pergunto para vocês, dá para abrir os estádios para a torcida no momento atual que a gente vive, pessoal? Acho que a primeira coisa mais importante é a gente lembrar que nenhum campeonato nacional na América do Sul está recebendo públicos atualmente. Até dei o exemplo da Bolívia no último tópico, que chegou a receber público, mas o campeonato está paralisado por problemas internos. Então, acho que pensar em público agora, com a situação que a gente está, é loucura. Não tem mesmo o menor cabimento, a menor condição com esses dados, com a relação do top 5, e mesmo os países que não estão nesse top 5 do mundo, estão numa posição complicada, com baixa vacinação e tudo mais, não faz o menor sentido ter público, e assim, chega a soar como crueldade a Conmebol falar que tem vacinação para os jogadores, para as delegações, tem 50 mil vacinas e está pensando em público por conta disso. Ora, 50 mil pessoas envolvidos ali com a Copa América vão se salvar, e o resto que cuide da própria vida, digamos assim. Acho que é muito individualista isso.
sem a menor condição de público em nenhum país pelo contexto atual. Exatamente. Assim, não tem a menor condição. O Pepe brincou, quer dizer, deu informação, né, da Bolívia ter tido público ali nas finais do campeonato. De repente seria realmente opção para a Conmebol. Aí imagina se fazer a Copa América toda na Bolívia, né? Igual fez em 63, a Bolívia ser campeã jogando na altitude. Poderia ter outro campeão. Mas assim, não tem como, sabe? Não dá para você pensar nisso, ainda mais levando em consideração o que foi levantado sobre a Conmebol ter as suas doses. Porque, beleza, quer botar público 30%. Porra, 30%, cara, de capacidade, sabe? Não dá. Se a gente já vê polêmica com cento e poucos convidados na final de Campeonato Carioca, você já viu com 5 mil na final da Libertadores da temporada passada, né? Que dá nem para falar no passado, a gente se perde um pouco no tempo. Uma temporada passada, não dá, sabe? Esses 50 mil não são 50 mil que vão ser para o público. E mesmo que fosse, como você escolheria 50 mil pessoas para tomar vacina, para poder ter público, você botar as mesmas, sabe? Eu ia fazer o quê? Um sorteio no Instagram da Comebol para ver quem é que vai tomar vacina. Curte, comenta, compartilha e marca 3 amigos. Concorra à vacina para assistir a Comebol, a Copa América no estádio. Não tem cabimento. Esse dado de 4 países estarem nos top ali de mortes e tudo mais, só deixa isso mais evidente. Não existe o menor clima para isso. Os ingressos seriam caríssimos, o que também, para esse momento de... Caríssimos nem tanto, porque não foram tão caros assim, no geral, para a Copa América que teve aqui no Brasil, mas são caros. Não chega a ser um patamar de Copa do Mundo, obviamente. Mas você cobraria quanto para entrar? Como é que seria um protocolo? Como é que você conseguiria controlar? Vai botar só vacinado ou vai fazer aquele teste michuruca rápido que tem que apresentar, sei lá, fazer com 48 horas de antecedência, que a gente vê aí pelo próprio surto do River, que é fácil. Você vai lá, faz o teste, deu negativo, ok, tá negativo, você vai entrar no estádio. Aí no dia seguinte você faz outro teste e viu que tá positivo. Por quê? Foi uma questão ali de algumas horas que o vírus não se manifestou. E você vai botar, como é que você vai controlar o distanciamento dentro da arquibancada, sabendo da cultura nossa que a gente tem. E aí eu não estou nem julgando aqui se é ruim ou boa. Eu acho que, no geral, é excelente, né? A nossa cultura de ser caloroso na torcida, mas nesse momento não teria como você juntar ali sei lá quantas mil pessoas juntinhas para pular e cantar como a gente faz. Principalmente torcida argentina, ainda mais na Argentina, que é reconhecida como ter a torcida mais fanática, ou pelo menos mais empolgada do mundo, dá para dizer, de seleções. E de clubes também está ali entre as principais. Como o Pepe falou, uma insensibilidade, um individualismo, que até traduz bem o que é a Comebol, né? Mas que não cai bem, sabe? Certamente geraria protestos, tem isso também, esse lado, esse efeito colateral, que certamente geraria protestos, aumentaria a aglomeração fora do estádio, porque é bastante possível que tenha, apesar do lockdown, que certamente o governo argentino também vai tomar suas medidas para tentar evitar. Mas você imagina, a Argentina campeã em casa, depois de mais de 20 anos sem conquistar nada. Vai haver aglomeração. Se você põe gente dentro do estádio, mais ainda. E confusão, assim, não dá, não dá. Eu acho que de todos os argumentos que mais me incomodam em discussão de pode ter futebol, não pode ter futebol, vai ter público, não vai ter público, tem convidado, é que
eu tenho a nítida sensação de que protocolos são feitos por pessoas que nunca pisaram no estádio de futebol para pessoas que vão ao estádio de futebol. Porque não é possível. Existe uma coisa que é o papel aceita. É muito fácil você criar um protocolo de segurança que não vai ser respeitado na prática. Na teoria, tudo é lindo. Tudo é lindo. É uma eleição presidencial. O candidato A tem a solução de todos os problemas do mundo. E o candidato B tem a solução de todos os outros problemas do mundo. Porque eles são eleitos e veem que as coisas não é assim. No papel, todo protocolo é aceito. No papel, todo protocolo é lindo. Mas na prática, não funciona porque o futebol não é um evento. O futebol é passional. Quem vai para um estádio de futebol não está indo para um cinema, não está indo para um teatro, não está indo pagar a conta do mês no banco, não está indo no shopping comprar alguma coisa no mercado. O torcedor de futebol que se decidiu sair de casa e ir para o estádio, quando o time dele fizer um gol, quando a seleção dele fizer um gol, já que estamos falando de Copa América, ele não vai respeitar 2 metros de distância, ele vai pular em cima de alguém e abraçar alguém. Quando o time dele for campeão, ele não vai se importar se está a 2 metros de distância, se o fulano que está do lado dele está vacinado ou não. Ele vai abraçar, ele vai extravasar, porque o futebol é paixão. É isso que diferencia o futebol de qualquer outra atividade de entretenimento ou esportivo, ou qualquer que seja, desses protocolos que não funcionam. E além de você levar vamos colocar, por exemplo, 50 mil pessoas no estádio. Não são só aquelas 50 mil pessoas que vão ficar expostas umas às outras. É os seguranças que vão lá ter que conter essas 50 mil pessoas. É a galera do restaurante, das lojinhas de comida, que vão ter que ir lá. É o cara do ônibus, o motorista, que vai levar essa galera para o estádio. É a galera do Uber que vai ir e voltar um monte de vezes levando essa galera. É o torcedor que está em casa, que não conseguiu ingresso, que olha na TV que tem 50 mil pessoas no estádio e pensa, então eu vou fazer um churrasco com meus amigos para a gente ver a final. É muito fácil você falar, não, nós vamos botar aqui um cordão de isolamento aqui, nós vamos, a saída vai ser ordenada, na catraca não vai ter aglomeração. Amigo, você já viu uma descida de Maracanã? Você já viu um entorno do Maracanã em dia de jogo? Você já saiu da sua bolha e foi ver como é que fica a cidade do Rio de Janeiro, pegando o Rio de exemplo, em qualquer outra cidade de forte futebol na Sul-Americana, principalmente na Argentina, em dia de jogo? Então, essa é um dos argumentos que me deixa mais revoltado. Por quê? Não existe protocolo seguro no futebol. Por mais que qualquer confederação diga, por mais que qualquer entidade diga, o único protocolo seguro é todos estarem imunizados e nós podemos entrar num lugar onde não corre risco de circulação de vírus. Ponto. Você colocar uma fitinha não vai impedir de abraçar o cara do lado. Você falar que tem que ficar com 7 metros de distância não vai impedir, na hora da catraca, todo mundo se aglomerar. Então, eu acho que essa sensação de, cara, vai acontecer de qualquer jeito? Vai acontecer de qualquer jeito. Mas pelo menos a felicidade para a Conmebol e para os envolvidos, que vai ter uma Copa América. Só de já ter uma Copa América é muito. Torcida já é pedir demais. Complementando, isso que o Neves falou é realmente muito importante, né? De toda a logística para você ir ao estádio. Porque quando se fala, não, vai ser só 30% da capacidade, 10% que seja, de um estádio como o Maracanã são 6, 7 mil pessoas. E um estádio como o Monumental de Núñez, que vai receber provavelmente a final, que não seria, né, porque a final seria na Colômbia, mas agora sediando na Argentina, provavelmente vai ser no Monumental, 10% do Monumental devem ser 6 mil pessoas, 5 mil e quebrados. Imagina você 5 mil pessoas pegando transporte. Quem pega um metrô, quem pega um ônibus, como o Neves falou, sabe que é assim. Beleza, o transporte já está lotado. Eu imagino que nos outros países vizinhos nossos aqui, como na Argentina, esteja acontecendo por toda a questão social, que as pessoas precisam sair para trabalhar, porque não é todo mundo que tem uma função compatível com home office, e mesmo assim, tem gente que tem que sair para buscar alguma coisa, o transporte já não está vazio. E você junta mais 5, 6 mil pessoas indo para o mesmo lugar, mesmo que a partir de pontos diferentes da cidade, aumentar um risco de contágio
sem necessidade. E assim, se dissesse, se a gente tivesse com um nível de vacinação bom no continente, falasse, não, só as pessoas vacinadas vão entrar, ainda assim seria complicado. Porque a gente sabe que se você tem uma parcela pequena da população vacinada, ou ainda que seja uma parcela mais ou menos razoável como você tem no Chile, você precisa tomar os outros cuidados. Será que alguém realmente acredita que todo mundo vai ficar de máscara dentro do estádio? Mesmo vacinado? No transporte público? Sabe? São muitas questões que não dá. Todo mundo aqui está morrendo, todo mundo aqui gosta de futebol, que está nesse programa hoje. Todo mundo aqui gosta de ir ao estádio. Eu, por exemplo, estou louco de vontade para voltar. Especialmente, né, o Fluminense, que eu já falei que meu time está na Libertadores. Espero que continue na Libertadores, né? Amanhã, a gente está gravando esse programa na segunda-feira. Tô louco, cara. Por mim, eu iria, sabe? Se pudesse, estaria lá na fila comprar ingresso. Pô, chegaria cedo. O jogo vai ser 7 horas, chegaria lá 2 horas da tarde para começar a estar com meus amigos, a tomar alguma coisa. Mas não dá, infelizmente. A gente vai sofrer muito com isso ainda, para poder voltar. E assim, no Chile Só para realmente, né, se conseguisse adiar, pode ser, pela quantidade de vacinas, que pudesse ser um pouco menos irresponsável. Mas se a Conmebol já vetou pela Colômbia, que tem uma situação até mais complicada, muito mais complicada, eu não consigo imaginar que ela vá adiar por causa disso. Desculpa, pode falar, Pepe. E eu só mesmo para finalizar a pauta, e acho que assim, não existe um grande problema e a pouca importância a ele. Eu acho que mais do que protocolos, etc., é a imagem que você vai passar para o teu público. A gente está falando aí de Chile, Equador e Venezuela, a gente está falando que o Equador teve um lockdown de 1 mês durante abril. A gente está falando de que os casos no Chile aumentaram muito a partir da campanha de vacinação, porque as pessoas começaram a se sentir imunes. Venezuela também tem os seus problemas, tem muita gente morrendo. Então, qual a mensagem que você passa quando você fala que quer liberar o público, promover aglomerações e todo esse processo que a gente acabou de comentar aqui? É uma mensagem muito negativa. E, infelizmente, a Conmebol pouco se preocupa com isso. Então, eu vejo mais que a ideia de ter público ou não são os presidentes dos países barrando e colocando decretos ali que impeçam. Porque pela Conmebol em si, ter a Copa América já é uma insensibilidade, já é uma loucura desportiva. Ter público só seria uma cereja de um bolo totalmente errado, que é esse torneio. Então, acho que a mensagem passada é ruim, mas não vejo uma preocupação muito grande em passar a mensagem certa. Pois é, isso que você falou, lembrou do Chile, é importante, porque justamente o Chile está com a vacinação avançando melhor do que nos outros países, do que nos vizinhos, e assim, ainda assim, os casos têm aumentado. Por quê? Porque as pessoas achavam que, beleza, a gente está com vacinação boa, então vamos lá, vamos sair, vamos aglomerar. É a cachorrada do Gil, né? Do BBB. Vai brincar um pouco aqui. E os casos estão aumentando, as mortes também. Aí só a última parte, quando eu falei lá da Colômbia de 86, só para deixar registrado, que era para ter falado, esqueci, que o único legado da Copa da Colômbia foi justamente o estádio do Júnior Barranquilla, né? Foi o único estádio que conseguiu ser ali feito mais ou menos para a Copa, mas foi só uma parte, como a título de curiosidade. Bom, chegamos ao fim. Quero agradecer a presença do Marcelo e do Pedro aqui no programa de hoje. Muito obrigado, amigos. Voltem sempre. Valeu, Cleiton, valeu, Pepe, valeu, Sandel. Prazer estar aqui. Desejo muita sorte nesse projeto. Sigo vocês no Twitter. É uma honra estar participando desse podcast. E que, apesar de todos os pesares, que pelo menos essa Copa América sirva para o Messi, enfim, ganhar um título com a Argentina.
Bom, valeu também, Cleiton, obrigado, Neves, obrigado, Sandel. Partilho do sentimento, foi um prazer participar com vocês, já acompanho o podcast, gosto muito do conteúdo, até por ser um aficionado por América do Sul também. Agradeço também a todos que nos escutam até agora e espero aí que a Copa América possa nos presentear com uma vitória boliviana, quem sabe Marcelo Moreno não desencante. Pedro, olha só. Você falando que é um aficionado na América do Sul, me vem a ideia, entendeu? De pensar em alguma coisa para você no La América, tá vendo só? Bom, podemos conversar. Foi uma proposta que me surpreendeu, mas podemos conversar, sim. Gosto do formato. E, assim, tenho minhas questões de adaptação, jornalismo é a minha área, mas estou sempre à disposição dos amigos para ajudar e acho podemos, de fato, conversar e desenhar um projeto legal. Show de bola. A você que está escutando o podcast La América pela primeira vez, lhe peço para seguir as nossas redes sociais. Somos o @LaAmérica Brasil no Twitter. No Instagram, somos o @LaAméricaBR. E no Telegram, facinho, t.me ou me, né? /LaAmérica Brasil. Inclusive, faço aqui um coro para que vocês se inscrevam no nosso canal do Telegram. No Twitter tem toda aquela limitação de caracteres, a gente não coloca todo o conteúdo que a gente quer colocar, mas no Telegram, o Telegram sim é completo, a gente coloca textos completos, a gente coloca vídeo, por exemplo, a declaração do ministro dos Esportes da Colômbia, a gente colocou na íntegra, né, 4 minutos de declaração, né? A gente está traduzindo conteúdos de espanhol para o português e colocando no nosso Telegram. Então, hoje, eu posso dizer, o nosso Telegram é onde tem o conteúdo completo em relação à América Latina, tá? E se você já nos escuta, mas ainda não seguiu em alguma plataforma, essa é a oportunidade. E, claro, nos ajude. Compartilhe esse episódio com quem você acredita que vai gostar do conteúdo e que, principalmente, acha muito importante a difusão de informações e conteúdos sobre a América Latina. Sandra, meu querido, aquele abraço. Até a próxima. Isso aí, agradecer a galera que ficou escutando a gente aqui. Agradecer as participações do Pedro e do Marcelo Neves, né? É uma honra, são caras excelentes. Faço coro ao Neves, pelo título do Messi pela Argentina, mas a Bolívia também seria um campeão interessante. Seria diferente, vai dar uma diferenciada, né? Já que a gente falou tanto que está na mesma Copa América, um campeão se mudar também, tá bom. Mas é isso aí. Obrigado por seguir a gente. Sigam, quem não segue ainda, segue nos canais todos que o Cleiton falou aí. Obrigado pela audiência. E um abraço, até a próxima. Ô Pedro, o teu trabalho final foi sobre Stroessner, né? Já que o Cleiton fez esse convite. Foi sobre o ditador paraguaio, né? Fechou o áudio? Estamos em off? Não. Estamos on, meu querido. Estamos on. Estamos on. Perdão, mas sim, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a ditadura militar paraguaia do Stroessner, sim. Ali mesmo período da época do Condor e tal, ditadura brasileira. E foi a mim, inclusive, meu tema, Condor. Exato, e aí assim, eu aproveitei para estudar muito sobre memória e caudilismo na América do Sul, né? Tendo o Paraguai como um exemplo máximo. E valeu muito a pena porque, falando de memória, é impossível você não mencionar um cara que 3, 4 anos depois que ele tinha sido deposto, a festa de aniversário dele teve que ser proibida por lei, porque ainda estava sendo comemorada. Só para dar um exemplo. Mas é isso aí. Aí, galera, depois dessa apresentação de... Oi? Não, todo mundo aqui é um amante do continente. Ah, com certeza. E é isso, galera. Para vocês verem a apresentação do doutor Pedro Ribeiro, né, sobre o TCC dele. Uma credencial dessa, como é que a gente não pensa em convidar?
É isso, galera. Vamos lá. A gente não quer terminar o programa porque tá bom demais, mas a gente tem que terminar. As pessoas têm que descansar, eu tenho que editar, eu tenho que botar no ar. E é isso. Falamos de futebol, falamos de Covid, falamos de política, falamos de um monte de coisa. E agora ficamos por aqui. Hasta luego!